Apêndice número 28. 56ª nota. Abre aspas. Isso não era uma terrível provocação se houvesse um grupo de cavalheiros aguardando na sala de visitas de Mr. Norrell, mas era um infortúnio para o último deles, pois nunca é agradável ter de esperar no meio da noite do lado de fora de uma porta por trás da qual dois magos praticam magia. Fecha aspas. Entre as magias realizadas por Strange e Norrell em 1810 estavam obstruir uma área do Rio de Biscaia com sedimentos e causar a aparição no lugar de um vasto bosque de árvores prodigiosas, destruindo assim 20 navios franceses, provocar marés e ventos insólitos para aturdir navios franceses e arruinar colheitas e rebanhos franceses, modelar com chuva frotas de navios, cidades, muradas, estátuas gigantescas, grupos de anjos, etc., etc., a fim de atemorizar, confundir ou encantar soldados e marinheiros franceses, causar a noite quando os franceses esperavam o dia, e vice-versa. Todas elas estão arroladas em De Generibus Artium Magicarum Anglorum de Francis Sutton-Grove. 57ª nota. Abre aspas. Uma história que circulava na época, ouvida em todo lugar, era a dos esforços frustrados do imperador Napoleão Bonaparte para encontrar um mago para si mesmo. Os espiões de Lord Liverpool. Fecha aspas. O ministro da guerra anterior, Lord Castlereagh, indispusera-se violentamente com Mr. Canning no final de 1809. Os dois cavalheiros travaram um duelo após o qual ambos viram-se obrigados a renunciar ao governo. O atual ministro da guerra, Lord Liverpool, era na verdade o mesmo Lord Hawkesbury mencionado antes nestas páginas. Abandonou um título e adotou outro quando o pai faleceu, em dezembro de 1808. 58ª nota. Abre aspas. Pois bem, mas duvido, senhor, que esses taumatômanos, fecha aspas. Taumatômano, pessoa possuída por uma paixão por magia e prodígios. Dicionário do idioma inglês de Samuel Johnson. 59ª nota. Abre aspas. A primeira preocupação do novo duque, seja ele quem for, será pagar os advogados. A primeira medida ao entrar na Fleur's Castle será procurar o que vender. Fecha aspas. Fleur's Castle é a casa do Duque de Roxburgh. 60ª nota. Abre aspas. Subitamente tornou-se de todo desejável que Mr. Strange ficasse em Portugal por cerca de 1 ano. Fecha aspas. A comissão de privilégios por fim decidiu-se a favor de Sir James Innes e, exatamente como Mr. Lascelles previra, o novo duque pôs a biblioteca imediatamente à venda. O leilão transcorrido no verão de 1812, enquanto Strange estava na península, foi talvez o acontecimento bibliográfico mais notável desde o incêndio da Biblioteca de Alexandria. Durou 41 dias e foi a causa de pelo menos 2 duelos. Entre os livros do Duque foram encontrados 7 textos sobre magia, todos extraordinários. Rosa et Fons era uma meditação mística sobre magia feita por um mago desconhecido do século XIV, Thomas de Dundell. Até então um poema desconhecido de Chrétien de Troyes era uma versão pitoresca da vida de Thomas Dundale, o primeiro criado humano do Rei Corvo. O livro de Loveday Ingham era uma descrição das ocupações cotidianas de um mago na Cambridge do século XV. Exercitatio Magica Nobilissima era uma tentativa do século XVII de descrever toda a magia inglesa. A História de Sete era uma obra bastante desconexa, escrita em parte em inglês, em latim
e também num idioma mágico ignorado. Não era possível saber de quando datava nem identificar seu autor, e o propósito de ele haver escrito o livro continuava totalmente obscuro. Parecia ser no conjunto a história de uma cidade do reino encantado chamada Sete, mas as informações eram apresentadas num estilo confuso, e o autor com frequência interrompia a narrativa para acusar uma pessoa não especificada de tê-lo ferido de uma forma misteriosa. Essas partes do texto assemelhavam-se mais a uma carta indignada. O Parlamento das Mulheres era uma descrição alegórica feita no século XVI a respeito especialmente da sabedoria e da magia das mulheres. Mas, sem termo de comparação, o mais notável era O Espelho da Vida de Ralph Stokesay, que, junto com a primeira edição do Decamerão de Boccaccio, foi a leilão no último dia. Mesmo Mr. Norrell desconhecia a existência do livro até esse dia. Aparentemente foi escrito por dois autores, um mago do século XV chamado William Thorpe e o criado mágico de Ralph Stokesay, o coronel Tom Blue. Por esse tesouro, Mr. Norrell pagou a soma inaudita de 2.100 guinéus. O respeito geral por Mr. Norrell era tal que nenhum só cavalheiro na sala abriu lances contra ele, mas uma dama o fez em todos os livros. Nas semanas que antecederam o leilão, Arabella Strange esteve bastante ocupada, escrevendo numerosas cartas a parentes de Strange e fizera visitas a todos os amigos em Londres, na tentativa de tomar emprestado dinheiro para comprar alguns dos livros para o marido. Norrell, no entanto, a sobrepujou em cada um dos lances. Sir Walter Scott, o escritor, estava presente e descreveu o fim do leilão. Tal foi a decepção de Mrs. Strange ao perder a vida de Ralph Stokesay, que rompeu em lágrimas. Nesse momento, Mr. Norrell passou por ela com o livro na mão. Nenhuma palavra, nenhum olhar dignou-se este homem a dirigir a esposa de seu discípulo. Não me lembro da última vez que presenciei um comportamento tão mesquinho para o meu gosto. Várias pessoas notaram esse tratamento e ouvi coisas ásperas acerca de Norrell. Mesmo Lord Portishead, cuja admiração pelo mago não tem limites, reconhece que Norrell se comportou de forma incrivelmente cruel com Mr. Strange. Fecha aspas. Mas nem só o tratamento de Mr. Norrell dedicou a Mrs. Strange despertou comentários desfavoráveis. Nas semanas seguintes ao leilão, estudiosos e historiadores esperaram para saber que novo conhecimento fora descoberto nos 7 livros maravilhosos. Em especial, nutriam a esperança de que o Espelho da Vida de Ralph Stokesay forneceria soluções para alguns dos mais intrigantes mistérios da magia inglesa. Supunha-se que Mr. Norrell revelaria as novas descobertas nas páginas de Os Amigos da Magia Inglesa, ou que produziria impressão de cópias dos livros. Não fez uma coisa nem outra. Uma ou duas pessoas escreveram-lhe cartas em que lhe faziam perguntas específicas. Ele não as respondeu. Quando surgiram cartas nos jornais queixando-se de tal comportamento, ele se indignou ainda mais. Afinal, simplesmente agia como sempre o fizera, adquirindo livros valiosos e depois os escondendo onde nenhum outro homem pudesse vê-los. A diferença era que na época em que ele era um cavalheiro desconhecido, ninguém tinha uma opinião a respeito, ao passo que agora estava sob os olhos do mundo. Seu silêncio surpreendia e as pessoas começavam a se lembrar de outras ocasiões em que Mr. Norrell agira de maneira rude e arrogante.